Hoje o Redação News, conversando com os nossos queridos amigos da Brigada Militar, nosso capitão, conversando de vários assuntos que nós temos aqui para ser destacado, em seguidinha no Redação. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Malê, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. Meu querido amigo Capitão Patrick, falando agora com o Redação. Muito boa tarde, meu querido amigo. Prazer te ver de novo aqui no Redação. Boa tarde, José Wilson. Boa tarde aos ouvintes do programa Redação. Mais uma vez é um privilégio estar nessa bancada, conversando e atualizando a nossa comunidade, os nossos ouvintes, a respeito dos assuntos da segurança pública. Muito legal. E nós temos aqui uma série de coisas para serem destacadas hoje. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as atividades que vocês estão desenvolvendo com a nossa Brigada Militar. Faz dias que eu estava querendo fazer de novo uma fala sobre tudo aquilo que vocês têm feito nos últimos dias, meu querido amigo Patrick. Sim, nós estamos passando por um período com bastante atividades, né? Afinal de contas, a Brigada Militar ela opera 24/7, como a gente diz, são 24 horas atendendo a comunidade, 7 dias da semana, e com esse compromisso, né, de garantir a segurança pública da comunidade, nós precisamos estar sempre proativos na prevenção e no enfrentamento da criminalidade como um todo, né? E especialmente no mês de agosto, nós estamos em plena campanha do Agosto Lilás, onde diversas políticas voltadas à segurança da mulher são desenvolvidas para os mais diversos segmentos, né? Instituições públicas, filantrópicas, escolheram o agosto para desenvolver essas atividades. A Brigada Militar, no aspecto da segurança, também não poderia se furtar, né, dessa missão. Então nós temos trabalhado muito forte com a Patrulha Maria da Penha. Nós temos 2 policiais atuando exclusivamente para essa função, que é acompanhar aquelas vítimas que buscaram a polícia, buscaram o poder judiciário para ter uma segurança em relação aos agressores, aqueles que causam, né, uma insegurança para elas. Então a patrulha ela se dedica a essa missão, fazendo visitas, mas não só isso. No mês de agosto a gente intensifica muito a prevenção através de palestras, né, a grupos, a segmentos da sociedade, né? Então nós estamos atendendo o segmento público, né? Empresas também estão nos procurando para levarmos, através das policiais, palestras, orientações aos seus quadros, né? De maneira que possamos dar a nossa contribuição em termos de prevenção. Essas 2 colegas que trabalham, até em outra oportunidade elas podem estar aqui trazendo detalhes do seu trabalho, daquilo que desenvolvem, né? Mas elas têm feito isso na forma de palestras também. Então ela tem levado palestras a diversos locais, né? Escolas, como eu falei, algumas empresas têm nos procurado, né? E as portas da Brigada estão sempre abertas. Alguém que esteja nos ouvindo, daqui a pouco deseje contar com alguma instrução, alguma palestra dessas profissionais, podem nos procurar e certamente a gente vai estar ajustando para que elas vão até o local e distribuam, inclusive é distribuído material orientativo, né? Tudo sob o prisma da prevenção. Afinal de contas, a gente atua naquilo que a prevenção já não funcionou. Então nós temos trazido como estratégia institucional trabalhar em cima da prevenção. Na verdade, assim, eu tenho observado e acho que o Brasil inteiro tem destacado o trabalho que a Brigada Militar tem feito, a Polícia Civil também, no sentido de fazer com que as pessoas possam, né, buscar a atenção que está ocorrendo no Brasil inteiro, principalmente na questão da número de feminicídio, né, que tem sido aumentado nos últimos tempos. Como é que vocês têm feito essa avaliação? Bom, cabe destacar que no Rio Grande do Sul, né, os indicadores eles são bastante positivos. Então, através dessas políticas todas, né, não é exclusiva daquilo que é desenvolvido pela Brigada Militar, mas os demais órgãos de segurança e outros segmentos da sociedade, a prevenção ela tem
diminuído os casos de feminicídio. Nós temos uma redução muito significativa aqui no estado. No ano passado já teve em relação a 2022, e 2024 já tem uma tendência de redução então, em relação ao ano passado. Certo. Então vem caindo os casos de feminicídio. Na nossa região, e aí eu digo na verdade em Bagé especificamente, né, nós tivemos 2 casos esse ano. Ainda a semana passada, quando houve uma discussão sobre o tema, já nas preparações para as atividades que seriam desenvolvidas ao longo de agosto, Bagé estava em destaque negativo, né, em termos proporcionais, por esses 2 casos. Né? Não é uma realidade do dia a dia, mas é preocupante de igual forma. Né? Nós temos 2 casos neste ano passado Sim. tivemos um caso também. Então não podemos abandonar nunca a prevenção, né? Até porque é uma modalidade de violência que ela acontece no seio da família e muitas vezes a parte feminina ela não se encoraja de buscar uma ajuda fora. Então esse trabalho que a gente tem feito, e eu estou aqui expondo em relação às palestras e tudo mais, na entrega de orientações, é buscando conscientizar principalmente a vítima, porque ela procure o Estado, o aparato estatal e informe sobre esses casos. Né? É claro que é uma avaliação pessoal, né? A gente não, afinal de contas é algo que acontece dentro da família, mas é preciso uma posição da vítima ou de quem a cerca, né? Os familiares que observar esses casos. O que a gente busca é interromper o ciclo da violência, né? De maneira que ele não escalone e acabe, infelizmente, acontecendo que nesses casos de feminicídio. Né? Claro. Então, hoje a rede de acolhimento da mulher ela funciona muito bem e Bagé tem um destaque em relação a isso. Né? O trabalho, hoje nós temos, é uma das poucas cidades do estado que tem uma secretaria de políticas voltadas à mulher. Isso é raro no estado, são poucas, eu acho que não enche uma mão, né, de municípios que têm essa secretaria. Então a rede tem funcionado, mas muitas vezes a gente sabe que as vítimas, uma condição de fragilidade, elas acabam não recorrendo e não chegando até o conhecimento dessa rede, né, os casos, e infelizmente acabam indo para delitos, né, as lesões corporais, ameaças, outros tipos de violência e inclusive feminicídios. Quero destacar também o trabalho que vocês têm feito nessa volta às atividades escolares, o trabalho que a Brigada Militar tem feito, acho que é um trabalho que merece todo o nosso destaque aqui. Como é que está sendo feita essa operação, que está sendo feita com a presença nas escolas locais? Bom, a prevenção da violência nas comunidades escolares também é outro enfoque estratégico da instituição em termos de prevenção e policiamento. Para quem lembra, o ano passado, no cenário nacional, nós começamos o ano com ocorrências assim, que chocaram a toda a sociedade, né? E desde aquele período, então, houve um aumento. Não que não tinha nenhum trabalho, pelo contrário, aqui no estado, em Bagé, nós sempre tivemos as patrulhas escolares muito atuantes. Mas a partir daqueles eventos e buscando dar uma tranquilidade às famílias, né? Afinal de contas, ninguém consegue ficar tranquilo, né, num cenário de violência nas escolas, né, risco real para muitas crianças. Então houve um trabalho focado, né, a gente conseguiu fechar o ano ali foram mais de 4.000 crianças que passaram por palestras de orientação, prevenção à violência, as visitas escolares, nós conseguimos, semanalmente nós visitamos todas as escolas dos municípios, não só em Bagé. Então nós conseguimos fazer visita a toda a rede escolar para dar uma sensação de segurança. Né? Associado a isso, fizemos palestras, como eu falei, mais de 4.000 crianças participaram de palestras, muitos pais e professores, né, também foram orientados em relação a medidas de prevenção à violência. Né? E neste ano a gente retomou o trabalho da mesma forma. E agora, para o segundo semestre de 2024, nós voltamos, né, a intensificar esse trabalho, dar aquela primeira recepção nas escolas, com palestras, visitas. Né, nós temos esse ano implementado aí, e eu gostaria de citar
um programa que nos apoiou, né, que é da instituição, é do Banco Sicredi. A gente foi contemplado ano passado com um projeto no Fundo Social, conseguimos adquirir equipamentos, adquirimos um mascote também, que tem circulado nas redes sociais aí, o PMzito, né? Então a gente tem levado essas figuras, usando um pouco de estratégias de publicidade, né, levando o nome da brigada até os jovens, crianças, adolescentes, né, de maneira a trazer essa sensação de segurança para todos, né? Isso tem funcionado muito bem. O feedback que a gente tem recebido, né, das escolas tem sido extremamente positivo. Já estamos recebendo muitos pedidos de palestras nas escolas. Vamos dar continuidade. A nossa meta aí é fechar o ano com mais de 3.000 crianças atendidas nas palestras. Tanto nas escolas municipais como também do Estado? Estado, privada também, a rede particular também a gente atende os pedidos, né? Claro que a gente prioriza a rede pública, mas também se houver necessidade da rede particular, não há problema, afinal de contas o trabalho é de prevenção, né? Então a gente entende como seja o nosso objetivo também atender esse segmento. E nós estamos agora para o dia 13 de agosto, né, fazendo a formatura daqueles alunos que no primeiro semestre receberam as instruções do programa ProERD, né, que é um programa, ele é mais complexo que as rodadas de palestras, né, são lições que são dadas em sala de aula para as turmas mesmo, então são menos alunos, o instrutor vai lá, são 10 encontros sequenciais, onde são ministradas diversas lições buscando a formação do aluno ao final de cada semestre. Então agora no primeiro semestre, só em Bagé nós estamos formando em torno de 500 crianças, né? São quase 20 escolas atendidas, e entendemos que esse programa ele é fundamental, né? Nós temos aí ao longo dos anos, né, em que ele foi implementado, são mais de 20.000 crianças instruídas e formadas no ProERD. Então é um programa que a gente deposita muito do nosso recurso, da nossa energia, né? Nós temos em Bagé hoje 5 instrutores, são policiais que além das suas atividades ordinárias, eles se dedicam, né, à instrução, né, nas comunidades escolares. Isso é fundamental. Então a gente busca com isso construir uma cultura, né, a cultura de paz. Então a gente tem um programa do qual o ProERD está inserido, que é a cultura de paz nas escolas. Então a gente tem fortalecido a cada ano, temos desenvolvido estratégias de nos comunicarmos, né, com as crianças, com os jovens, né? Afinal de contas, são o futuro da nossa sociedade, né? E se hoje a polícia tem muito trabalho de repressão, é porque nós falhamos em algum momento, enquanto sociedade, na prevenção. A gente tem buscado, com isso, corrigir alguns erros do passado para que, quem sabe, nos próximos anos, nas próximas gerações, aí nós temos uma sociedade, né, mais pacífica, mais civilizada, enfim, que a gente busca. Como é que está a participação da criançada, tanto pessoas de baixa idade, como também adolescentes? Como é que estão participando desse trabalho que você desenvolve? É bem interessante, né? As palestras, elas podem ser ministradas por qualquer dos policiais dos nossos quadros. Então nós temos policiais, por exemplo, que atuam direto na repressão, os nossos policiais da Força Tática, por exemplo, também eles palestram em escolas, eles são chamados, e a gente tenta associar o tema. Quando é um pedido livre, né, uma palestra livre, a gente tenta associar a necessidade daquela comunidade, da escola, o que a direção pensa, qual assunto gostaria de abordar. Então nós seguimos o alinhamento das estratégias da própria escola, né? Então se eles pedem determinado assunto, a gente direciona aqueles policiais que têm um pouco mais de histórico, né, de rodagem, dominam mais aquele conteúdo, né? E em outros casos, um público mais jovem, mais infantil, né, que precisa de uma instrução mais lúdica, né? Aí temos profissionais qualificados. Nós temos em nossos quadros policiais formados em diversos segmentos, né? Principalmente quem atua no ProERD, eles são pedagogos, né? São policiais que ou já entraram na instituição com o curso de pedagogia, ou que fizeram ao longo da sua carreira e buscaram esse direcionamento aí para a prevenção do segmento infanto-juvenil, né? Então a gente adequa as palestras. O ProERD, ele tem, como ele é mais complexo, então ele tem área de atuação nas séries iniciais e no ensino médio. Então a gente divide ali de acordo com as necessidades das escolas, certo? Certo.
Vamos ao intervalo comercial, em seguidinho a gente volta com mais informações. Eu quero discutir aqui com o capitão Patrick Rolim também sobre, além da Maria da Penha, que a gente já falou um pouco, também a Operação Chamar, também a questão da volta às aulas, tráfico de drogas, né, que é o combate que estão fazendo bastante ultimamente, também um abigeato, particularmente em geral, e o PROERD que a gente acabou de discutir agora. Vamos então ao intervalo, em seguida a gente volta. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e traslados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53 999 29 8520. Muito bem, de volta com redação agora, discutindo outros assuntos de importância, né? Aqui agora a Operação Chamar. Gostaria que tu destacasse um pouco tudo que está sendo feito pela Brigada Militar. Bom, Operação Chamar, tá? É uma operação, ela é desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, é uma operação nacional, então, que através dos órgãos de segurança, Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, assim como nos demais estados, ele enfoca em diversas ações das redes de acolhimentos e proteção às mulheres vítimas de violência. Aqui em Bagé, então, nós já estamos realizando diversas ações. Fizemos agora na última semana, né, divulgação, fizemos barreira com divulgação fizemos abordagens, né, no centro da cidade, com difusão de panfletos, orientações e mais palestras programadas em instituições públicas e particulares que nos requisitaram. Então a ação tem focado nisso. Ela tem um outro enfoque que está em desenvolvimento, que é o cumprimento de mandados daqueles autores de violência, aqueles que descumprem medidas protetivas. Então são ações conjuntas, não é uma operação propriamente da Brigada Militar. Ela ocorre em conjunto com outras instituições, inclusive com a Polícia Civil também, né? Também através aqui em Bagé, trabalho feito aí com muita propriedade pela DEAN. Muito bem. Vamos também tratar sobre a questão do tráfico de drogas. É um trabalho que você tem feito com profunda atenção nos últimos tempos. Exato. Nós entendemos que o tráfico de drogas, né, ele é a espinha dorsal das redes criminosas. Né? Então, todo crime, ou boa parte, né, a grande maioria dos delitos, eles estão associados de alguma forma com o uso, né, ou a venda, enfim, dos entorpecentes. Certo. Tá? Então, afinal de contas, tem organizações criminosas que se estabelecem buscando lucro em cima dessa comercialização, né, ilícita. Sim. Então, aqui em Bagé nós temos um trabalho... Tem aumentado, capitão? Tem aumentado as apreensões. Sim. Então, para ilustrar todo esse trabalho que tem sido feito, né, só no primeiro semestre nós apreendemos só a Brigada Militar, né, e eu não estou contabilizando aquelas ações conjuntas, né, em apoio à Polícia Civil, por exemplo. Só a Brigada Militar, ela apreendeu mais de 140 quilos de entorpecente em Bagé. Isso é mais do que os 2 últimos anos juntos. Né? Então, tem se observado, né, obviamente que o tráfico de droga, os números, eles têm uma dinâmica diferente na medida em que mais se aprende é porque talvez mais esteja trabalhando. Sim. Né? Mas poderá ser também... Aumentou o consumo? Enfim, é uma análise complexa. A Polícia Federal também tem contribuído para que esse trabalho que vocês tenha ganho um maior destaque? Não, a Polícia Federal ela tem um enfoque muito específico, né? É óbvio que nosso sistema de inteligência, né, trabalha muito, né? Não só no tráfico, em relação a outros delitos, né? Mas o nosso trabalho mais próximo é com a DECRAB, a DECRAB, desculpa, a DRACO, né, a Delegacia de Roubos, né, e Combate ao Crime Organizado, e com a Polícia Rodoviária Federal, nas BRs. Aí sim, aí nós temos, tanto na área da inteligência como na parte operacional mesmo, algumas ações que têm levado
ao êxito. Mas como eu falei, esses números são mais de 140 quilos de drogas. Esses foram aqueles assim, exclusivamente de ações da Brigada. Né? Se nós fôssemos somar as operações conjuntas, eu precisaria de número de outras instituições, mas tenho certeza que esses números seriam alavancados. Né? Então eu não tenho os dados deles para nós confrontarmos agora ou somarmos. Mas é muito... o trabalho, sim, ele ocorre de maneira integrada, e isso a cada dia... Né, é muito próximo, assim, não são operações específicas. Claro. Várias situações a gente tem que trocar informação, seja com a Draco, Polícia Rodoviária. Afinal de contas, o tráfico ele é muito dinâmico, né? Sim. Então, o material ilícito ele vem de outros locais, ele circula pelas BRs, ele adentra a cidade, enfim, e muitas vezes depende de uma investigação. Né? E o trabalho da Brigada Militar, nossa missão não é propriamente a investigação, né? É a prevenção, é a parte mais ostensiva. Então, casos onde não se chega à materialidade, eles são passados, no caso, para a Polícia Civil, né? Naqueles casos internos, né? E se porventura algum caso de tráfico internacional, aí sim a competência é da Polícia Federal. O Policiamento Rodoviário Estadual também contribui com vocês? Pelo trabalho de vocês? Sim. O Comando Rodoviário, né, que é da própria instituição Brigada Militar também, a gente desenvolve diversas ações, né, de enfrentamento à criminalidade nos mais diversos segmentos. Né? A gente conta com o apoio deles nas estradas do município ou estaduais. Claro. Outra coisa também que me chama a atenção nos últimos tempos, né, é que os comandos, né, que estão sendo feitos direto dos presídios, e isso mesmo ocorre? Exatamente. Muitos dos crimes que ocorrem, a gente pode, tanto o tráfico como os homicídios, né, que neste ano eles têm registrado um número expressivo, né, nós já temos praticamente a mesma quantidade de homicídios de todo ano passado, nós tivemos quase que no primeiro semestre. Tá? E as informações, né? Aí eu não vou trazer nenhum dado de investigação, não caberia, claro, mas os dados de inteligência que a gente fala, a maioria dos delitos tem partido, né, de pessoas que estão reclusas no sistema e pelas falhas que existem, né, acabam dando ordens para quem está aqui fora. Mas esse ano, como a gente comentou quando falava de violência doméstica, nós tivemos muitos desses crimes passionais. Tá? Então, esse ano isso vai evoluindo de acordo com as investigações, com as informações da inteligência, mas esse ano esse crescimento se dá por a junção desses dois fatores. Muitos crimes relacionados ao tráfico, mas também crimes passionais, né, ou desavenças que ocorrem. Então, em relação a essas organizações criminosas, podemos dizer que tá controlado, assim, claro. Que pese a perda de uma vida, ela por si só já é preocupante, enfim, né? Afinal de contas é o maior bem jurídico tutelado pelo direito, mas nós temos vistos, né, então que não são, alguns crimes são passionais, esses crimes que aconteceram na cidade de Bagé no ano de 2024, no primeiro semestre, principalmente, eles foram ou atrelados a desavenças ou a crimes passionais. Então podemos dizer que a polícia tem conseguido, de certa forma, ter um controle sobre essas organizações, de maneira que isso se vê até em outros indicadores. Por exemplo, o roubo a estabelecimento comercial não é uma realidade. Né? Em outros anos passados já foram, esse ano a gente tem uma situação muito confortável. Né? Em algum momento, quando houve um crescimento, ali no mês de abril, por exemplo, nós tivemos 4 roubos a estabelecimento e todos eram de um grupo criminoso que no último, né, na quarta ocorrência em que eles praticaram o assalto, eles foram presos pela Brigada Militar e a partir de então cessaram esses delitos. E os crimes contra pessoas idosas, como é que está sendo? Somente nos bancos, né? Exato. Cresceu nos últimos tempos, né, capitão? O que nós temos conversado aí, nós temos, a nível do Estado do Rio Grande do Sul, tem o programa RS Seguro, né, que ele busca fazer algo que nós já fazíamos aqui na região, né, que é trazer todos os órgãos de segurança pública para um local para debaterem os problemas. Né? Isso já é feito aqui na nossa região, e eu posso dizer com tranquilidade, porque já estou há quase 18 anos aqui, né? Isso já vinha, ao longo de todos esses anos, aí, já vinha sendo feito aqui na região. O Estado implementou isso como política pública. E nós nos encontramos mensalmente, né, junto a delegados, oficiais da Brigada, para fazer uma análise desse cenário.
né? E em relação aos idosos, o que afigura, assim, e tem chamado a atenção das autoridades, são os golpes, né? O estelionato. Sim. Então, os aposentados têm os seus Sim. benefícios bancários, o que atrai, né, aqueles golpistas que estão atrás de dinheiro e se utilizam muitas vezes, né, da dificuldade dos idosos de entender, né, os níveis de segurança eletrônica, principalmente, né, ou eles usam de estratégias de maneira a ludibriar, né, então tem muito golpe, né, crimes propriamente, assim, dentro do seio familiar, por exemplo, que a gente sabe que tem, eu não tenho esses dados, né, mas nós temos o cartório das delegacias, né, que trabalha em relação a isso e poderia trazer dados mais realistas, mas nós não temos, assim, do ponto de vista da prevenção, Brigada Militar, nós não temos dados significativos em relação a crimes contra idosos, senão esses estelionatos aí que tem aumentado, né, principalmente no pós-pandemia. E o combate ao objeto, como é que está? Combate a abigeato, bom, também é uma das áreas estratégicas aqui do comando, e não só do comando local, mas da própria corporação, né? Nós temos feito aqui em Bagé o enfrentamento dessa modalidade através da Patrulha Rural. Sim. Né? Patrulha Rural, o Serviço de Inteligência, com a aproximação, como a gente já citou, com a DECRAB, que é a Delegacia Especializada, e temos exercido diversas ações, né? Uma delas é a Operação Assim Ser. Sim. Vocês fizeram agora há pouco, né? Fizemos há pouco, recentemente, na semana passada, onde nós temos 2 eixos de atuação. Um deles é a fiscalização em loco em estabelecimentos locais que oferecem proteína animal, né? Sim. E houve apreensões. É claro que nesses estabelecimentos a atuação que toma, né, a iniciativa é a vigilância sanitária, Sim. a inspetoria veterinária em alguns casos, né, quando que é ação com o Estado e município, exato, né? São ações conjuntas, né? Então a gente dá a segurança, a vigilância, os órgãos de fiscalização do município, né? Então tem tido apreensões neste ano. O ano passado tivemos apreensões significativas, esse ano em menor número, mas elas continuam ocorrendo. E também o segundo eixo, né? Eu falei, o primeiro é nos estabelecimentos ou locais que oferecem o produto, né? Carnes e derivados, e o segundo é nas estradas, e aí sim, aí entra, como questionasse, questão comando rodoviário, né? Polícia Rodoviária Federal, se for na BR, e inspetoria veterinária, né? Questão documental, origem animal, origem das cargas, né? A fiscalização tributária do município. Então é uma operação muito complexa, assim, na participação dos órgãos, são diversos órgãos, e ela tem trazido os bons resultados, né? O objeto, ele, ao longo dos últimos anos, aí, ele retraiu muito em número de casos. Diminuiu bastante, né? Com a ação de vocês, né? Exato. Esse ano nós observamos um patamar de ligeira elevação. E aí nós fizemos um estudo, um levantamento, né? Eu sei que tem investigações que correm numa outra linha, mas no âmbito... Era muito costumeiro aqui na região, né? Principalmente aqui na fronteira. Na verdade, o estado do Rio Grande do Sul, como um todo, ele tem mais registro de abigeato que praticamente a soma dos outros estados, né? Essa é a realidade, né? Pela configuração do nosso estado, um estado de produção agrícola e tudo mais, né? A nossa região, o estado como um todo, reduziu muito ao longo dos anos. Se nós pegarmos 2017, por exemplo, e compararmos a 2023, o último ano fechado já, é da ordem de 60% a 70% a redução dos casos, né? Mas na nossa região, nesse recorte anual, a gente observou uma ligeira elevação em Bagé, e através desses estudos e análise da inteligência, se verificou que está crescendo muito o furto de equinos. Né? Então isso já tem dado origem a outros trabalhos que estão em andamento, né? Mas a gente observou isso. Diminuiu ovinos, né? Diminuiu ovinos, bovinos e todos os demais segmentos. Agora o equino, né? Até pela proximidade com o Uruguai, e nessa análise que a gente fez, a gente viu que é um fenômeno de Bagé, então não pega Dom Pedrito aqui do lado, já não está com esse problema neste momento. Bagé sim, né? Então nós estamos tentando fazer um trabalho
mais específico, né? E vamos buscar resultados até o final do ano. A inteligência tem servido para suprir as necessidades de equipamento? Bastante. Também é enfoque estratégico, né, da instituição. No nosso plano estratégico está o fortalecimento das ações de inteligência. Então nós conseguimos aí nos últimos anos, no comando do Tenente Coronel Renan, reforçar a nossa agência. Né? Nós temos um número, não é um número tão expressivo, mas a gente conseguiu dobrar o que tinha. Então a gente quer dizer que o comando deu uma especial atenção à inteligência, né? E a interação com as demais agências de inteligência. Então nós interagimos com a inteligência da Polícia Civil, da Delegacia Regional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército e Receita Federal, né? Então é uma rede de inteligência que existe e as informações elas circulam. Então informações que daqui a pouco chegam lá para a Receita Federal, elas são úteis na prevenção da brigada. A gente consegue aprender materiais, desarticular quadrilhas, enfim. A informação hoje ela não está mais concentrada numa única instituição. Por algum tempo, e a gente sabe disso, né? As instituições, cada um queria fazer o seu papel de maneira isolada, queria o protagonismo. Né? Hoje não, hoje... Ação conjunta, né? São ações conjuntas, né? Pode acompanhar o cidadão bagense que acompanha as mídias, né? Pode ver que, olha, na maioria dos casos são ações conjuntas, integradas. Né? O trabalho que a gente inicia, ele é concluído pela Polícia Civil, às vezes a informação que entrou pela PRF, ela é apropriada pela Brigada ou para a Polícia Civil, né? Então, isso tudo melhorou bastante, né? A gente entende que ainda precisa melhorar em várias áreas, principalmente a área de tecnologia. Bagé precisa, né? E aí está o trabalho que o Concepro está tentando fazer na pessoa da doutora Daniela, que é a presidente, termos, por exemplo, um cercamento eletrônico eficiente em Bagé. Né? De maneira, nós temos o controle daqueles veículos todos, né, que circulam. Hoje nós temos parcialmente, né, muito pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal, mas a cidade em si, o perímetro urbano precisa dessa tecnologia. Então a gente tem buscado, através do contato com as demais autoridades, para que consigamos, né, nós temos buscado também a atuação com drones, né, enfim, a gente é um trabalho crescente aí, a gente não para, tem dado resultado. Verdade. A gente falou sobre a questão da Maria da Penha, Operação Chamar, volta às aulas, tráfico de drogas, combate ao abigeato, patrulhamento em geral, ProERD. O que a gente deixou de falar? Vamos ver. Bom, nós temos o nosso policiamento comercial. Tá? É uma iniciativa deste ano, é importante falar. Fala um pouco sobre isso. Nós observamos também um número grande de cada. É um dos motivos que... Um dos fatos que mais nos preocupa, e a gente tem concentrado as nossas energias também na solução desse problema, é os casos de arrombamento. Né? Arrombamento de residência, de estabelecimento comercial, estabelecimento de ensino, né? Que ele está num patamar um pouco alto para os padrões que a gente quer. Né? Então, neste ano, no mês de março, abril, a gente começou o trabalho, e em maio, no mês de maio, a gente instituiu uma patrulha comercial. Né? Na medida em que nós temos uma força tática atuando no combate às organizações criminosas e o tráfico de drogas, né, acaba que a atenção da força tática se volta para esses problemas, né, ficam outros gaps que a gente chama, outras lacunas ali que precisam ser cumpridas. E nós achamos por bem instituir uma patrulha comercial, e ela atua então, e esses crimes, se nós olharmos um gráfico, né, agora não tem como expor aqui, mas a ferramenta Avante que nós usamos, ela nos dá esse gráfico de calor, a gente vê que os crimes estão concentrados na área comercial de Bagé. Então essa patrulha ela vem atender essa realidade momentânea, né, ela trouxe bons resultados desde a sua implementação no mês de maio, de maneira efetiva. Nós conseguimos reduzir bastante, e estamos num trabalho ao longo do ano, né, analisando os dados, vendo os resultados. E o que consiste ali? É a identificação de indivíduos que circulam pela área central e cometem delitos. Né? O cidadão que nos acompanha às vezes acha que pode ter a impressão, não, o camarada furtou, ele vai ser preso, vai ficar preso. Infelizmente, a nossa legislação ela é muito falha, muito frágil, né? E hoje é a regra no direito brasileiro o autor responder em liberdade, né? Quando não há violência, não há risco à ordem pública, tudo mais. Então,
nós temos diversas prisões em flagrante desses autores, nós conhecemos, deixar isso bem claro para a população que nos acompanha. A polícia sabe quem são os autores. A gente não tem como ficar acompanhando, não tem como rastrear, eles não usam tornozeleira, né? Via de regra, o autor de furto, ele não usa tornozeleira, e eles estão soltos. Até eles receberem uma condenação cumulativa, né, dos delitos que eles cometeram, eles ficam circulando na cidade e ficam praticando esses delitos. Então, aí vem aquela expressão que a gente acompanha muito nas redes sociais, a gente fica enxugando gelo. A verdade é essa, né? E a população, acho que boa parcela já sabe disso. Acho que tem que cobrar das autoridades competentes em relação à legislação para que aumente as penas ou que haja uma política, né, de resolução desse problema. Hoje o autor de furto é muito difícil ele ficar preso, é raro, assim, é raríssimo. Não sei se falta até expressão para descrever, né? Então nós temos diversos autores, nós temos para noção, nós temos um catálogo de autores de delitos, principalmente de arrombamento, roubo a pedestre. Né? Nós temos, que são informações de inteligência, são reservadas para os policiais, mas que diante de uma ocorrência é mostrado para as vítimas, né? Se reconhece os autores. E boa parte dos casos a vítima reconhece através das informações que nós temos. Né? Claro, cabe depois tanto a nossa inteligência como a investigação da Polícia Civil correr mais materialidade, né? Mas isso já dá um indicativo do estado em que as coisas chegam. Né? Hoje se sabe quem são os autores, e teve um caso assim que a gente, até para ilustrar isso, era uma figura conhecida na cidade, já era até caricato, ele era um delinquente contumaz de arrombamento, né? E isso acho que foi ano passado, nós vínhamos com uma média muito alta mensal, vinha com uma média grande de furto e arrombamento. E aí houve um incidente com esse indivíduo, ele veio a falecer, e naturalmente os indicadores caíram. Né? Óbvio que a morte não era o resultado que a gente esperava, mas para ver como um indivíduo só faz um estrago enorme nos indicadores criminais. Né? Então, nos cabe, enquanto autoridade, trabalhar, evitar, né? Mas a gente sabe que só isso não vai ser suficiente para entregar uma sensação de segurança para a população. Precisamos de mudanças na legislação. Muito bem. Querido amigo, Patrick Rolim, capitão da Brigada Militar, te agradeço muito pela tua presença aqui no Redação News. Quero te deixar franqueado o Redação, viu, capitão? Para sempre que houver necessidade a gente divulgar bem. A gente tratou vários temas, eu queria ter explorado melhor, mas de qualquer forma acho que a gente conseguiu atingir o objetivo de trazer aqueles temas principais. Então aqui o Redação News podcast está sempre à tua disposição para que a gente divulgue sempre mais e mais a Brigada Militar, e te agradeço pelo trabalho que você desenvolve em favor da comunidade vargiense. Bom, nós que agradecemos então a oportunidade de poder estar falando com a comunidade, né, trazendo informações importantes, né, da nossa área de atuação, que é a segurança pública, né, e ficamos sempre à disposição, né, agradecemos o espaço que sempre nos é aberto, e que permaneça, né, talvez para os nossos profissionais que atuam nesses assuntos especializados poderem também participar e trazer esclarecimentos mais qualificados, né, específicos para a comunidade. Participou conosco aqui no Redação News o capitão Patrick Rolim. Até a próxima. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Malê, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.